Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente de Florianópolis, do CEBESP, o principal congresso da educação superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento, um evento que está sendo super especial, porque pós-pandemia, aí estamos nos encontrando, reencontrando e conversando bastante. Está sendo um dia bastante rico para todos nós. E cada dia mais, cada momento é mais especial, né? Bom, nesse episódio aqui a gente vai falar de como ser uma instituição criativa e inovadora. Estamos aqui com duas pessoas, dois profissionais extremamente brilhantes que a gente já ouviu agora aqui no nosso congresso e vamos participar e conversar aqui e trocar ideias juntos. O João Paulo Bittencourt, que é gerente de ensino superior da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, Saraiva Educação. E o Beto Dantas, CEO da Pra Valer e amigo Edu. Estamos juntos aí. Bom, querem dar um alô? Falem aí um pouquinho de vocês. Olá, João Paulo. Olá, pessoal. Olá, Beto, Débora. Um prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando ideias. E num evento presencial, que a gente pode gravar esse podcast olhando no olho. Então eu fico muito feliz, né? Para a gente da educação, a proximidade é tão relevante. Então, fico muito feliz. E gostei da apresentação do Beto, porque parte da função dele já é amigo, né? Amigo Edu. Então, estou com ele aqui do meu lado já para uma ótima conversa. Já comecei feliz com essa conversa. Obrigado. A felicidade do nome foi bem legal. A gente foi bem feliz mesmo na escolha do nome, sabe? Ainda mais para a educação. Tem um ponto desse nome que é interessante, que as pessoas me chamam de Eduardo, né? Não me chamam de Beto, né? Porque acham que ainda falam que amigo Edu... eu sou Edu, eu sou o Eduardo. Então eu falei, tá bom, qualquer coisa que seja atrelada à educação sou eu, tá? Não tem problema nenhum. Mas um super prazer estar aqui, participar desse bate-papo com vocês, estar aqui ao vivo, sentir esse calor. Enfim, geralmente nós gravamos alguns podcasts que era cada um na sua casa, né? E acho que esse é o primeiro que eu gravo com presencialidade, vamos dizer assim, né? Maravilha. Falo que é uma brincadeira, a gente está aqui numa rádio ao vivo, né? Muito legal. E nesse episódio, a gente vai falar sobre criatividade e inovação, os temas do momento, que inclusive estão sendo discutidos a partir de diversas óticas e vivências aqui no CEBESP, né? Eu sou a Débora Guerra, sou vice-presidente da BMS, é um prazer estar com vocês aqui, uma honra, e vou conduzir esse bate-papo, essa conversa que a gente vai estar discutindo aqui. Vamos embora, hein? Olha só, eu queria ouvir de vocês algumas ideias, alguns insights e algumas provocações para que os nossos ouvintes possam aí refletir e levar para a sua vida no dia a dia como gestores e que possam realmente colocar a criatividade e inovação no seu dia a dia, que eu acho que é tão importante. Eu queria perguntar para vocês dois, né? Vamos lá, João Paulo, como que você acha que a pandemia motivou e aumentou a criatividade com uma necessidade para as instituições? Colocou a criatividade como item para a sobrevivência? Definitivamente. Tu sabes que a gente vivia a própria evolução humana, né? O ser humano nasce com um potencial de criatividade significativo e aí a gente vai colocando padrões, colocando na caixinha e vai diminuindo. O próprio sistema de ensino diminui um pouco a criatividade. Durante a pandemia, a gente não tinha limites porque a gente não tinha diretrizes. O que eu vou fazer com o meu aluno? O que eu vou fazer com o meu professor? Como que eu vou tocar o processo de ensino-aprendizagem amanhã? Então, isso, se não incentivou por si, mas liberou a criatividade. Quem foi mais criativo teve maior capacidade de inovar, de responder aos anseios, de entender o que estava acontecendo e, principalmente, de se conectar com os outros, né? Porque o desafio foi muito mais humano do que metodológico, muito mais de entender o outro do que entender a tecnologia. Então, acho que foi um momento único, desafiador, sem dúvida, mas um momento único para nós, educadores, para você colocar a criatividade em prática. E criatividade, para mim, é como um foguinho que você vai colocando lenha, ele vai aumentando. A gente tinha isso, mas a pandemia veio com muita lenha para esse fogo, e se não lenha, muita possibilidade de oxigênio para a gente fomentar ele. Definitivamente, a criatividade precisa ser parte do dia a dia da educação para a gente ver significado em tudo e conseguir criar coisas novas.
como é que foi para vocês lá, Beto, na Amigo Edu, no Pra Valer, essa questão da criatividade para a pandemia? Não, ela ficou super aguçada, né? Porque quando nós vimos que todas as universidades tinham fechadas, né? Nós nos sentimos ali na obrigação de criar um tipo de solução, né? De apoiar as universidades nesse sentido. E o que nós poderíamos fazer? E não só apoiar a universidade, mas nós sabíamos que ali até o nosso próprio negócio, né, sofreria com relação a uma demanda menor. Então, como que nós poderíamos ali ajudar? E nisso, nós trouxemos um processo muito legal de evolução para as universidades, que foram os vestibulares digitais, né, que apoiou demais as universidades, e começamos a evoluir esse processo, começamos a entregar algumas provas, né, digitais, onde o aluno tinha uma tecnologia muito maior para fazer as provas, do lado dos nossos parceiros, uma metodologia para identificação do cliente, para identificação do aluno, se realmente era o aluno, o que ele estava fazendo naquele momento. Depois da prova, nós começamos a criar toda uma jornada digital para as universidades, a gente chamou Matricula E. Então, como as universidades estavam fechadas, o aluno poderia fazer inscrição online, poderia fazer a prova online, depois ele podia submeter o seu documento e assinar o requerimento de matrícula. Naquele momento ali, a gente começou em 3 meses, tinha feito mais de 500 mil provas para as principais instituições de ensino do Brasil. Então foi um momento mesmo, um momento muito triste para a humanidade, né? Um momento muito infeliz que o mundo passou, mas um momento que aguçou muito a nossa vontade de fazer algo diferente, a nossa vontade de realmente entregar uma solução, uma inovação de tecnologia para o setor. Eu falo que nós tivemos nessa pandemia que a cada dia buscar uma criatividade, buscar uma superação de um obstáculo, de um problema que a gente foi vivendo dia a dia, né? Porque de um dia para o outro ficamos totalmente online, né? Então, assim, a questão da distância com o aluno, com o professor, com o colaborador, foi algo que a gente precisou trabalhar, discutir a infraestrutura tecnológica, a questão toda do acesso, a questão da questão do relacionamento com o aluno, né? Então, dos problemas que ele tinha de protocolos, de questões do dia a dia de uma instituição de ensino, que antes, muitas vezes, algumas instituições eram até totalmente presenciais, que resolviam seus problemas, e que tiveram que mudar de um dia para a noite essa questão. E eu acho que isso traz também algo muito legal, porque a gente tem a questão da inovação, né, no processo. Então, assim, como que a gente faz agora? O que foi de bom da pandemia que vocês levam para a gestão de vocês, que agora se desenvolve, que vocês falam, nossa, isso eu peguei do bom e eu vou desenvolver mais e vou crescer mais. E aquilo que eu falo assim, putz, aquilo que eu fazia antes, eu acho que eu não faço mais. A gente mudou completamente o mindset. Teve isso aí lá na instituição. Como é que você viu isso, João Paulo? E como que você leva isso para frente, né, para coisa positiva? Tem tanta coisa que aconteceu. Nós somos uma instituição de saúde, né? Uhum. Ensino e saúde. Então, nós estávamos, de certa maneira, no centro. O primeiro paciente foi diagnosticado com Covid no Brasil lá. E no dia 4 de... Vou contar uma rapidinha história, claro. Mas no dia 4 de março de 2020 eu recebi uma ligação de alguém da própria empresa que me situou, que eu pude entender o tamanho do negócio. A gente achava que ia ser muito grande, que ia demorar 3 meses. Mas quando eu entendi que esse seria o desafio, que teríamos um desafio muito maior do que imaginávamos, eu movimentei um grupo, principalmente dos MBAs que a gente tinha, um grupo de pessoas seniores, e falei, olha, a gente precisa se cuidar nesse processo, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente criou, com o apoio inclusive de uma das alunas que era do Médicos Sem Fronteiras, a Aline Ribeiro, e a gente criou um negócio chamado Bom Dia Vietnã. Nos 100 primeiros dias da pandemia, a gente abriu um link 6h30 da manhã, sem pauta, para falar de saúde mental, de vacina, de tratamento precoce, tudo sem gravar, para a gente falar, e teve dias que a gente só chorou, porque era exaustão mesmo. Uhum. Era medo de infectar a própria família, porque profissionais de saúde, e as pessoas agregaram tanto nesse processo, uma ideia tão simples, que a gente teve cantor da MPB, que foi cantar de graça pra gente, que foi voluntário. As pessoas passaram a agregar. E eu, particularmente, não me julgo uma pessoa muito criativa, mas a empatia daquele momento gerou uma ideia que acabou tendo resultados
profundos. O que me parece dessa história e de outras que a gente viveu na pandemia é que a gente precisa estar aberto a sentir. A criatividade vem do sentir. E a falta dela, a gente tolhe ela pelas estruturas. Então, até aprender a questionar certas estruturas que foram criadas em um momento, certas regras, mas que talvez agora não façam mais sentido. E acho que a gente se deu ao luxo de experimentar, né? A medicina como um todo. A telemedicina assustava muito as pessoas e a gente viu a relevância dela durante o processo. Então, ajudou muito a gente a se questionar, de forma geral, aquilo que a gente tem muito consolidado como verdades. Isso, para nós, para a educação, é fantástico. E aproveitando essa deixa do sentir, né, das pessoas, antes da pandemia, minha mãe, né, falava: a tecnologia aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? Uhum. E era muito isso, né? Não moro perto dos meus pais, usava a tecnologia para falar com eles, e de repente, quando nós estávamos juntos, eu estava trabalhando, mexendo no telefone, essas coisas. Aí veio a pandemia e a tecnologia aproximou quem está longe, mas não tínhamos como estar perto. E acho que esse terceiro momento traz a reflexão de a tecnologia aproxima quem está longe e vamos valorizar quem está perto. Né? Vamos fazer acontecer com o momento. E trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para as nossas empresas, realmente, né? Tipo, ficou um aprendizado de como trabalhar, de como inovar, de como executar, cada um na sua casa, com a sua maneira de trabalhar, né? Cada um com o seu jeito ali, não todo mundo junto. Então, isso foi um baita de um aprendizado para nós, né? Uhum. Trabalharmos, vamos dizer assim, à distância, né? Trabalharmos mediados por tecnologia e agora aproveitar, no momento que nós estamos perto, de fazer os exercícios que nós temos que fazer junto das pessoas, né? Então, acho que fica aí um novo modelo de ensinar, ficou um novo modelo para trabalhar, ficou um novo modelo de se conhecer. Acho que ficou um aprendizado enorme para nós aí. Da valorização do tempo das coisas, né? Do tempo, da relevância, né? Dos momentos, né? É a qualidade do tempo, a qualidade do tempo. Eu falo isso muito com o Daniel, com o Castanho, né? Que como é importante a qualidade do tempo, né? Nessa vida nossa aí, super corrida, né? Quando eu vou para minha casa, a qualidade do meu tempo hoje, né? Hoje praticamente eu trabalho todos os dias fora de casa. Eu tô todos os dias no escritório. Uhum. E fiquei quase 2 anos todos os dias na minha casa. Então eu senti falta da minha casa quando eu saí de casa para trabalhar todos os dias. Mas quando eu estou em casa agora, eu tenho uma reflexão de qualidade de tempo. Não, se eu estou perto do meu filho, se eu estou perto da minha esposa, se eu estou perto da minha família, eu estou com eles mesmo, agora de corpo e alma aqui, sabe? E a mesma coisa na qualidade do trabalho, né? Que aí também você está de corpo e alma não, na equipe, na liderança. E aí eu queria entender com vocês como que vocês percebem esse processo criativo com a equipe. Teve um momento, ou vocês pensam nessa questão da criatividade como uma rotina a partir de agora, ou se já fizeram isso, enfim, a pandemia acelerou esse processo, assim, como que a gente trabalha a criatividade enquanto equipe e que a gente possa levar isso como um processo de trabalho? Para mim, a criatividade é movimento, né? O Goethe, quando ele ficava travado numa ideia que ele não conseguia resolver, ele ia ver os trens passarem. Tanto que eu preciso trabalhar onde tem janela. Eu trabalhei por um período no subsolo do hospital e agora eu estou no novo centro de ensino e pesquisa. Agora minha vida está melhor, porque tem movimento, e aí, por um lado, a pandemia facilitou porque instigou a gente a fazer coisas que eram necessárias, a deixar o marasmo da diretriz e inovar. Por outro lado, a gente ficou muito tempo separado, né? Então, esse híbrido que descortina agora facilita, porque quando a gente se vê, a gente tem, de fato, um tempo de qualidade, não só com a equipe, mas a gente agora tem mais coisas a ensinar aos estudantes, porque isso não é um aprendizado só nosso. A gente precisa transpor isso para o estudante, né? Às vezes a gente quer formar alguém perfeito em tudo e não consegue, porque isso não é a vida, né? Então, a própria sobrecarga de deveres, de coisas para você executar em casa, pode prejudicar a relação e o ciclo dele.
Mas a possibilidade do híbrido, de você ora estar presente, ora estar online, isso ajuda muito as equipes. E se a gente conseguir trabalhar junto com o cansaço, né? Teve muito cansaço na pandemia. A gente trabalhou, por vezes, 16 horas seguidas, muito tempo. Mas quando você consegue mesclar isso, de ok, vamos baixar o cansaço, essa questão não pode ser para sempre, a gente alternar com isso, a criatividade vem e consegue aflorar muito mais, porque, como o Beto falou, como a gente está falando do sentir, o sentir não passa por você se você estiver correndo com projetos, com reuniões, uma reunião em cima da outra, pedindo desculpa, porque, gente, desculpa, eu fui ao banheiro. Isso é absurdo, é uma necessidade humana, a gente termina a reunião às 15, às 15h01, o pessoal está te mandando. João, você vai entrar nessa reunião? E a gente também precisa entender isso, né? Se dá esses momentos de, opa, eu também estou incentivando essa loucura toda, e para que a criatividade seja nutrida, a gente precisa também mesclar toda essa possibilidade que vem com a exaustão também de todas as demandas que surgiram. Hoje a gente é virtual, é presencial, e às vezes até temos um pouquinho de vida real, né? Mas primeiro te convidar para conhecer o nosso escritório, ele fica na Marginal e ele é 360 de vidro. Tem muito movimento lá. Então você vê o lado da Marginal, você vê o jockey, você vê a Marginal passando, você vê o trem, você vê atrás, você vê a rua. Então, olha, você vai se sentir super bem para inovar lá, tá? Mas assim, da minha concepção, a inovação, ela é a execução da criatividade. Né? Concordo. Então, assim, você tem a criatividade. Aí ela só se torna inovação se você executa a criatividade. E acho que os nossos momentos ali de pandemia, de lockdown, acho que as pessoas muitas vezes se tornaram criativas, né? Pensaram em muita coisa. Mas a grande dificuldade naquele momento é que, poxa, como de forma remota eu consigo ter o time super ajeitado para fazer daquela ideia, daquela criatividade uma inovação, né? Então, acho que ali todo mundo aprendeu a trabalhar, foi difícil conseguir fazer, porque num processo de criatividade, você tem que elencar ali vários setores da sua empresa. O time de tecnologia, o time de marketing, o time de performance, o time de branding, enfim. Você tem Então, era muito mais fácil pôr todo mundo na sala e falar, ó, tá aqui, as diretrizes são essa, a ideia é essa. E no Zoom, e depois você olha, né, como aconteceria, né? E depois online era aquilo, né? Você perdeu aquele sentimento de deixa eu ver se a pessoa está fazendo, né? Deixa eu ver se as coisas estão acontecendo, né? E você tinha que acreditar que as pessoas se tornariam um pouco mais autodidata, mais responsáveis nesse autônomas, sentido. Né? Autônomas, perfeito, autônomas nesse sentido. E deu certo, né? Acho que as pessoas aprenderam a trabalhar, mas tem um ponto que chegou um momento, eu falei, pelo amor de Deus, que ligação de 2 minutos não se torne call, né? É verdade. Por mais que seja a mesma coisa, mas tipo, Beto, preciso falar com você, mandei um link. Pelo amor de Deus, se for rápido, manda no WhatsApp. Se for 2 minutos, faz um áudio. Se for 5, me liga. Se for um assunto extenso, manda um link. Né? A gente virou tudo no Zoom, né? tô te mandando um link. É. Aí mandava um link, que só queria te avisar que... Mas aí você parava o teu horário, tipo, foi um caos. E aí eu quero adicionar uma coisa que quando a gente fala de transformar a criatividade em inovação, quanto mais confiança tiver entre o time e melhor relacionamento, mais fácil e azeitado esse processo fica. Você consegue pegar a ideia do outro que às vezes não está muito redonda e dizer, não, mas vamos fazer isso. Se há uma melindre, você vai dizer, olha, não, é legal a tua ideia, vamos falar depois. E o negócio não desanda. Quando você tem confiança no time, proximidade, e isso não é fácil de desenvolver, mas quando desenvolvemos, a criatividade se torna inovação com maior facilidade. Não, e teve um grande ganho que principalmente a gente como empresa de tecnologia, vocês como uma super empresa de tecnologia, que foi a contratação remota, né? Para vocês terem uma ideia, a gente contratou um design da Austrália, um brasileiro que morava na Austrália, um menino de 18, 19 anos, fera. Parte dos nossos todos desenvolvedores de Salvador, de uma empresa, uma software house de Salvador. Então, assim, conseguimos conectar o Brasil inteiro prestando serviço pra gente. Então, antes, quando a gente ia contratar uma pessoa, olha, você é super capacitado, mas você pode mudar para São Paulo? Né? Exato. Então, hoje, ficou sem fronteira, né? Sem fronteira. Aí o que vale é o know-how, a experiência, a técnica da pessoa que você está contratando, né? Isso foi fantástico. E aí é muito legal isso, porque assim, então,
a criatividade e a inovação estão totalmente atreladas, né? E a inovação passa pela disrupção, porque se a gente quer inovar, a gente tem que fazer um processo disruptivo. E aí a gente tem que ser criativo, porque não dá para copiar, não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que a pandemia acelerou e, além disso, a nossa indústria, né? Se a gente colocar que a questão da educação é uma indústria milenar e tem um rótulo, quando você vai para essa parte da criatividade, da inovação, parece que fica meio... Como é que eu faço isso? Tem uma caixinha, tem currículo. E aí eu queria explorar o que vocês pensam sobre a questão disso, né? Assim, do ensino, do processo de ensino-aprendizagem. Como é que a gente pega tudo isso, que a gente está falando muito em relação à empresa, a problemas reais que nós vivemos, que é diariamente isso, e a gente leva isso para os nossos alunos, para a sala de aula, pensando que os nossos alunos são futuros profissionais, que podem ser, inclusive, nossos profissionais. Como que a gente trabalha a criatividade e a inovação dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem para vocês? Olha, essa é a responsabilidade das instituições de ensino que nos pesa por vezes. É a resposta de 1 milhão. Não é? Mas uma coisa muito importante, seja na formação do professor, na formação do estudante, na formação do profissional de saúde, como você formar ele, ele vai levar para a prática dele. Se ele está num ambiente, num currículo que é aberto e é amigável à criatividade, ele vai ser um profissional criativo. Então, não basta você ensinar conteúdos, se você não vivenciar a criatividade, se você não se... isso transcende a sala de aula, é na maneira como a coordenação se relaciona com os alunos, é na escolha dos fornecedores que a gente escolhe, como que o nosso projeto é. A própria tomada de decisão sobre algo no campus pode ser algo que incentiva a criatividade dos estudantes e professores, ou algo que diz, não, aqui quando tem uma ideia mais inteligente, somos nós que tomamos. Então ela essa questão da criatividade e da inovação são um teste contínuo para nós. O teste contínuo de ser coerente, e por vezes o educador que está aberto a isso se pega incoerente. Mas eu quero fazer isso, mas nesse momento, para ter uma determinada entrega, eu preciso encerrar. Mas ela é um projeto, ser criativo e inovador é uma das competências mais importantes para o egresso do futuro, para o egresso do presente, e a gente precisa fazer isso, ainda que incrementalmente, mas mudando o currículo, aprendizagem projetual, ligação com a realidade, ligação profunda, para que a gente separa no processo de ensino as disciplinas, os conhecimentos e às vezes até as competências como ingredientes. A realidade é um liquidificador ligado e todos esses ingredientes lá. Então o estudante precisa vivenciar a realidade, com sua complexidade, com sua abertura, e nós sendo humanos, admitindo quando não sabemos, quando não conseguimos resolver, e trabalhando juntos com algum propósito significativo à frente, né? Eu tenho um ponto que é o seguinte. Eu acho que a gente hoje já é super munido de tecnologia. Então, o que nós poderíamos fazer a mais com relação à tecnologia? Nós já temos aula em 4D, nós já temos transmissões sendo feitas de uma forma muito bem feita, né? Ontem nós tivemos a palestra do Nizam. A percepção era que o Nizam estava muito mais próximo de nós do que o professor Nisquia e o Daniel. E ele estava aqui longe, mas o tamanho da tela, a eloquência, o ênfase, o som alto, aquilo ali, opa, eu estou sentindo muito mais o Nizam aqui do que o Daniel e o professor. E aí, no meu ponto de vista, esse momento de mudar a educação, essa inovação, está no óbvio, está no simples. Tá em pequenas coisas, está em pequenas atitudes, está realmente na provocação, está no debate, está na mudança de mindset, está em realmente deixar que o aluno busque conteúdo fora da sala de aula, mas dentro da sala de aula você debata esse conteúdo. Se você tem 10 alunos, 9 acreditam que a Terra é redonda e um que a Terra é plana, vamos para o debate com esse menino da Terra plana. Vamos ver o que ele conta para a gente, por que ele acha que é plana a Terra. Então eu acho que fomentar isso, fomentar coisas óbvias e simples, que é super difícil de fazer, porque as melhores soluções que o mundo já criou, quando você olha e fala, nossa, isso é tão simples, né? Poderia ter pensado isso. Mas as pequenas coisas óbvias que serão mediados por tecnologia, eu acho que é o grande segredo aí para a gente
trazer educação de volta para o coração dos jovens? Do pulsar, né? Eu acho que você falou uma coisa maravilhosa, que é assim, é o dia a dia, né? É o dia a dia. E aí, nós fizemos um bate-papo aqui, eu, Daniel Castanho, o professor Celso Nisquet, presidente da BMS, e o Janguia Diniz, enquanto presidentes, né, presidente e vice-presidentes da BMS, e ficamos discutindo e ficamos aqui imaginando onde estaríamos ou onde estaremos daqui a 3 anos. Começamos uma nova gestão da BMS. Então, como que a gente imagina a educação ou as discussões daqui a 3 anos? A gente colocou muito a questão do valor da educação, no sentido assim, da importância das pessoas terem a oportunidade da educação para mudarem as suas vidas e da comunidade, discutirem os problemas reais das suas comunidades e locais e ir para o global, enfim. E aí eu queria ouvir primeiro de você, Beto, assim, a gente tem um ponto importante nessa questão que tem a ver com a acessibilidade, né? E o Pra Valer tem feito isso, trabalhado muito isso, e você acabou de falar isso da importância, né? Como é que a gente consegue ser criativo no acesso da educação superior, do financiamento, de questões... Porque a tecnologia deu acesso, né? Total. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, estudar, aprender, trabalhar através da tecnologia. Mas tem um outro viés na educação superior particular que tem a ver com a questão do financiamento, da acessibilidade financeira. Como é que você está enxergando isso nos próximos meses, vamos dizer assim? Perfeito. Muito rico. Muito rica a pergunta. É porque, assim, a tecnologia, nessa pergunta, a única coisa que ela vai mudar é a jornada de contratação, de mais lenta para mais rápida, né? Eu só vou conseguir fazer uma contratação melhor, com mais tecnologia, só isso. Mas com relação ao acesso, a gente está muito voltado para a persona, tá? Então, o que a gente faz hoje? Hoje o Pra Valer não só financiamento, mas ele tem bolsas de estudo que as universidades nos dão para que a gente possa fazer captação dos alunos. A gente tem esse sistema do balcão, de ser o balcão online da universidade. Mas o que vai nos diferenciar? É saber o que a gente pode cobrar de cada aluno. Então, para determinado aluno, eu entrego um financiamento estudantil. Vai ter aluno que, infelizmente, não passa ali na nossa análise financeira. Para esse aluno, tem que ter uma bolsa de estudo para ele. Para, em algum momento, compor e para depois rodar de novo, para ver se ele tem possibilidade de conseguir o financiamento. Dentro da matrícula digital, nós estamos criando essa inteligência de affordability mesmo, de modelo de propensão de consumo, justamente para entender no check-in do aluno ali, ou quer dizer, no check-out do pagamento do aluno, a gente entender qual que é a melhor oferta para aquele aluno. Porque tem um ponto enorme aí da educação. Hoje a educação entrega desconto para quem não precisa. Isso não faz o mínimo sentido. Então tem gente hoje pagando 1.000 que poderia pagar 1.500. E tem gente hoje que a gente cobra 1.500 que não tem condições, teria que pagar 1.000, ou vice-versa. Então, esse é o nosso grande desafio, é entender a capacidade da persona para que a gente possa dar o acesso da forma que isso fortaleça as universidades e que caiba no bolso dos alunos. Esse é o nosso objetivo hoje no Pra Valer. Principal. E aí a gente consegue ter mais acesso e atender o maior número de jovens brasileiros. O nosso ponto é esse. A gente tem que ter um compromisso, a missão, tá? A gente tem que ter uma solução de acesso para todos os alunos que entram na nossa plataforma. Maravilha, muito bom. E aí, João Paulo, no contraponto disso, que eu também estou tentando ser mais criativa e inovadora aqui no nosso bate-papo, é que, né, o Einstein, né, a melhor instituição de saúde, não só do Brasil, mas da América Latina, e aí trabalhar a capacitação das pessoas, né, da ciência da saúde, do Einstein, e tudo que pode ser desenvolvido lá dentro, e que é muito exclusivo, como que a gente trabalha de uma maneira inovadora e criativa para atender maior número de pessoas que querem ter acesso ao ensino, mas não só do Einstein, mas assim, ao que você imagina que a gente tem que trabalhar a forma da criatividade na ciência da saúde, né? Nossa, é super relevante isso, e vou te contar uma coisa para você, para o Beto aqui. O Einstein, na sua estratégia geral,
tem focado em ser mais acessível para toda a população. Legal. Nós administramos hoje 27 unidades do SUS, mas também como o Einstein privado, nós estamos expandindo as clínicas Einstein a cuidar para que a gente chegue a uma população ainda maior. A gente entende que o Einstein como um todo, ensino, assistência, pesquisa e inovação, precisa chegar, é a nossa missão. Uma gota de Einstein a cada brasileiro. No ensino isso não é diferente, nós estamos criando um centro universitário, 6 cursos já lançados. A gente começou há 3 décadas com enfermagem, depois medicina em 2015, 2016, e agora a gente expande com administração de saúde, com odontologia, engenharia biomédica, fisioterapia. E aí a gente vai nesse sentido de expansão. E eu concordo sobre a relevância do trabalho do Beto, porque se não houver equidade, não tem nada. Uhum. A gente não pode. Educação, daqui a 3 anos, se a gente não tiver evoluído em relação à equidade, a gente não evoluiu como educadores, como instituições de educação. A gente tem buscado muito na questão de bolsa, a questão dos doadores. A gente tem muita gente que doa pela causa de formar, mas eu creio que essa é uma questão que a gente deve permanecer inquieto, a gente ainda está buscando. Outros aspectos, só para eu concluir, que a gente tem direcionado o nosso esforço de criatividade, de inovação, carreira. O estudante entra e, olha, o estudante chega com dificuldade financeira, aumenta ainda a minha responsabilidade que ele tenha uma carreira boa, não só validada, uma carreira, mas que ele tenha sucesso em diferentes dimensões, inclusive a financeira. Saúde mental. Saúde mental é um grande problema. Em São Paulo, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria de Educação fizeram uma pesquisa com 642 mil alunos de Fundamental 2 e Ensino Médio. 2 em cada 3 estão com sintoma de estresse e depressão, ansiedade e depressão. Uhum. Esses estudantes que a gente vai receber no ensino superior. Se a gente não se preocupar com isso, e um dos fatores de estresse é inclusive o financeiro, como que eles vão conseguir manter o curso. Então, a gente precisa manter o olhar para isso, a gente tem trabalhado, já temos inovações nesse sentido, principalmente em relação de carreira e saúde mental, mas é uma pergunta a ser mantida e que precisamos responder todos os dias de nossa vida. Olha, eu ficaria aqui no mínimo, mais várias horas, porque eu acho que é um bate-papo tão legal e, assim, tem tanta coisa que a gente pode conversar, né? E fico muito feliz mesmo de participar disso e de estar com vocês. Para finalizar, para a gente terminar aqui fechando com chave de ouro o nosso podcast, eu queria só que vocês falassem para mim, então, assim, qual que é a chave de ser uma instituição criativa e inovadora para vocês? A chave de ser uma instituição criativa e inovadora hoje, pós-Covid, agir com coração. Acho que como diz no jargão do futebol, pôr a coração na ponta da chuteira. Acho que é realmente agir com o coração. Você olhar realmente aquilo que impacta. Com empatia, né? Com empatia. Realmente é isso. Não existe educação sem inclusão. Não existe educação sem equidade. Não existe educação sem olhar a pirâmide brasileira como um todo. Eu acho que quando você põe o coração para olhar isso, você resolve as coisas da melhor maneira possível. Eu vou roubar parte da tua frase e formar a minha. Que é isso, né? A criatividade também é isso, a gente vai criando juntos. Compõe, né? Co-criando. Para mim pensar alto na resolução dos desafios, cabeça nas estrelas, coração no que fazemos e pés no chão. A gente ir caminhando a cada dia e gerando resultados, mas vendo muito significado e pensando num futuro que ainda não chegou. Maravilha, é o nosso propósito, né? É a nossa missão, nosso propósito. Queria agradecer imensamente a fala, as ideias, as contribuições de vocês, os insights. João Paulo Bittencourt, que é gestor do ensino superior da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, e o Beto Dantas, CEO do Provaler. Eduardo, né? Não, é o Beto Dantas. Eu tenho uma história boa rapidinho. Um dia eu fui numa instituição de ensino, aí eu saía assim, aí veio o reitor e falou: cara, coincidência, a gente xará, né? E o cara chamava Eduardo, né? Eu falava, olha,
Já tô acostumado. Desafortunadamente, Já não é. sou seu Aí xará. até hoje ele me chama de Xará. Ele já sabe que eu não chamo Eduardo, Eduardo, mas aham. como ficou um negócio super legal ali, ele só me chama de Xará hoje. Maravilha. Beto Dantas, Isso. CEO do Pra Valer, e amigo Edu. Obrigada, gente. Foi uma maravilha estarmos juntos aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.